tarde, gente! Vamos então com mais uma live. E hoje o assunto é: quando você ama, mas ele sempre escolhe todo mundo antes de você. Você é a segunda opção. É um assunto bem polêmico, né? Quantas pessoas passam aí por relacionamentos onde são a última escolha, né? A última pessoa na fila do pão. Então, quando você, né? Como que você reage quando você é a segunda, terceira ou a última opção aí na vida dele? Sabe quando você tá lá esperando ele chegar e ele nunca chega? Você fez a janta, você arrumou a casa, você até se arrumou um pouquinho só para ele reparar, mas ele preferiu ir pro futebol com os amigos, preferiu a cerveja com os colegas, preferiu ir resolver as coisas da mãe dele, do irmão dele, do cachorro do vizinho, do papagaio, do periquito, né? De todo mundo, menos dar atenção para você. E você fica ali, em silêncio, engolindo o seco mais uma vez. Porque no fundo você já sabe, né? Que você não é a prioridade na vida dele. Você é a última na fila do pão. Você é o se der tempo. E você sabe que isso não começou ontem, né? No início ele era carinhoso, ele até dizia que você era diferente, ele dizia que queria construir algo sério, e você acreditou. Você acreditou porque era tudo o que você queria também. Só que quando a gente quer, a gente entrega o nosso melhor. Só que ele só pegou o melhor que você tinha, né, o que você tinha para dar, e ele foi embora e foi fazer o que ele queria, né, do resto da vida dele. Eu sei como é que é. E sabe o que mais dói? É que você tenta até entender. Você diz: é que ele precisa de mais espaço, ele tá cansado, ele tá passando por uma fase difícil. Você dá desculpas por ele o tempo inteiro. Mas e você? Quem é que te dá um tempo? Quem é que dá um tempo pra você, né? Quem é que dá um tempo pra você respirar? Quem é que te pergunta como que foi o teu dia? Quem é que faz planos com você e não sem você? Eu sei. Você diz que ama, né? Você fala que você ama. Só que amar não é se encolher para caber na vida do outro. Não é implorar por um lugar no coração onde você deveria viver com tranquilidade. Você tinha que morar com tranquilidade ali. E aí você sente que você está se perdendo, está desconfiando de si mesma, está até questionando o seu valor. E não é porque você é dramática, é porque a sua intuição está gritando que tem algo errado aí. E quantas vezes a gente deixa a nossa intuição passar e a gente ignora ela, né? E você está ignorando isso porque você não quer perder esse homem. Você tem medo de ficar sozinha. Só que nesse processo, infelizmente, quem está perdendo é você. Infelizmente, quem está deixando de ser quem era é você. Porque o amor não é resto de atenção. Você não é uma pausa entre uma prioridade e outra. Você é uma mulher inteira, que sente, que espera, que ama, mas que também cansa. E esse cansaço que você sente não é um cansaço só físico, não é um cansaço físico, é um cansaço da alma, que é muito pior, muito maior. É o cansaço de quem segura tudo sozinha, de quem aprende a aceitar um pouquinho porque tem medo de ficar sem nada. Mas deixa eu te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa. Que quando você começa a aceitar migalhas,
você vai sendo educada a achar que isso é um banquete. E aí, dependendo, né? E isso não é. E dependendo das amigas, das amizades que você tem, das pessoas que você conversa, dos relacionamentos que você vê por aí, que muitos estão nessa mesma situação, você acaba achando que isso daí é o normal. Que relacionamento é isso mesmo. É receber uma migalhinha e achar, nossa, não, não, porque o namorado da fulana faz a mesma coisa. Porque o marido da Beltrana faz a mesma coisa. Porque meu pai fazia a mesma coisa. Mas aí, será que ela tá feliz? Será que a sua mãe estava feliz? Será que você tá feliz nessa situação? Isso não é, receber essa migalhinha não é amor. Isso aí é um abuso emocional disfarçado de liberdade. Porque aí você pensa, não, né? Você não pode fazer nada, você tá ali presa naquele relacionamento, né? Mas você pensa, tem um relacionamento pelo menos, mas você tá ali presa nesse relacionamento. Tá presa nesse padrão, tá presa nesse sentimento. Isso é uma ausência disfarçada de rotina. Pensar, não, o relacionamento ele caiu na rotina, é assim mesmo. É o descaso que você chama de o jeito dele. Não é verdade? Está fazendo sentido aí pra vocês? Deixa um comentário aí. Conta as histórias que vocês já passaram de repente. Eu me lembro, eu vou contar uma historinha aí pra vocês de meu segundo namorado. Na época eu tinha uns... foi logo ali, gente. Logo ali, né? Foi anteontem quase. Eu tinha uns 16, 17 anos. E eu lembro que o meu namorado, né? A gente é adolescente, né? Pós-adolescente ali e tal. E ele gostava de jogar CS, né? Counter-Strike. Nossa, ele passava o final de semana jogando. Eu nem gostava de jogar aquilo. Mas eu fiz minha cabeça gostar. Ia pra lan house. Às vezes passava a noite lá porque ele queria ficar jogando aquilo. Chegava o final de semana, ele ficava o final de semana inteiro jogando aquilo. E eu ficava lá do lado, né? Ficava lá vendo, nossa, ai, que legal. Puxa. Porque eu aceitava aquilo ali. Uma migalhinha, um pouquinho, só para não ficar sozinha. Só para estar com ele. Mas a atenção que era boa, eu não ganhava, né? Ficava ali, a atenção era para o computador. Então essa live é para você que está tentando caber no amor, né? Fazer caber um amor grande num espaço minúsculo. É como se você quisesse colocar uma cama, um king size, numa kitnet. E para você que está vivendo aí, sendo remarcada, esquecida, deixada para depois, hoje eu quero te mostrar que isso não é normal, não é justo. E isso não é um amor saudável. E hoje eu quero te fazer lembrar quem você é. E você vai parar de mendigar presença de quem nunca aprendeu a te amar de verdade. Porque essa dor de ser deixada para depois, ela fica ali e vai ficando cada vez mais dolorida, cada vez maior. Sabe aquela sensação de estar sempre esperando a sua vez? Como se você fosse o rodapé da vida dele? O que sobra do tempo dele, do carinho, da presença, como se você fosse a última prioridade na agenda dele? Essa é uma dor silenciosa. Ela vai crescendo. Ela começa com tudo bem, pode, vai com os teus amigos. E termina com você em casa, de pijama, se perguntando por que ele não te escolhe com o mesmo entusiasmo que ele escolhe a cerveja gelada com os parceiros, com os amigos, com os colegas. E sabe o que dói mais? É que não parece ser maldade dele. Ele diz que ele te ama. E ele jura que tá tudo bem. Mas na prática, você sente que você tá sozinha dentro de um relacionamento. Você sente que compete com a mãe dele, com o grupo de WhatsApp, com a televisão, com o futebol das quartas-feiras. E isso te faz duvidar até do seu valor. Te faz perguntar, será que eu sou chata? Será que eu tô cobrando demais?
Mas deixa eu te contar uma coisa, que a atenção não é luxo, ela é base. A presença não é favor, é um vínculo que se cria. Que o amor não se manifesta na presença, que não se manifesta em presença, ele vira uma ausência. E tem mulher se contentando com migalhas porque aprendeu que é melhor um pouquinho do que não ter nada. E muito menos essas migalhas vão curar a tua fome. Essa fome de ser vista, essa fome de ser escolhida, de ser amada com presença. Essa migalhinha não faz nem cosquinha. Porque você fica naquele relacionamento, aí você fica olhando para ele lá no celular, muitas vezes até curtindo foto, dando coraçãozinho para outras. Né? Vai me dizer que não é verdade? Que muitos que estão aí com a esposa, com a namorada em casa, estão lá rodando Instagram e dando likezinho para outras. Então vamos olhar isso com mais verdade? Quantas vezes que você já se anulou, você anulou a sua vontade para não parecer exigente demais? Quantas vezes você engoliu o choro por medo de parecer carente? Eu sei que muitas aqui aprenderam a se calar para manter a paz. Mas a paz que te silencia é uma prisão. E aí a gente entra numa armadilha emocional. Começa a justificar o injustificável. Ah, é que ele trabalha muito. Ah, ele precisa de um tempo com os amigos. Ele é muito apegado à família. Mas tudo isso até pode ser verdade, né? Pode ser verdade. Mas o problema é, onde que você se encaixa nisso tudo? Onde está você nessa situação? Porque relacionamento não é uma fila de espera. É uma construção com presença. E se você está vivendo só de brechas, é porque tem algo errado aí. Vamos perguntar e vamos pensar juntas, né? E se fosse o contrário? Se você decidisse focar só nas tuas amigas, só na tua família, só no teu mundo, como que ele ficaria? Como que ele reagiria? Porque muitas vezes o que ele chama de normal é só falta de comprometimento afetivo. E ainda tem mais. Muitas mulheres que estão ouvindo isso agora, elas aprenderam a chamar o abandono de independência. Mas você não precisa aceitar pouco só porque aprendeu que pedir presença é demais. E aí eu quero falar um pouco sobre as mulheres hoje em dia, onde um novo mundo tem tanta mulher ferida, tanta mulher magoada, que a gente aprende, né? Elas estão tão magoadas que elas aprendem aqui. Eu não posso depender de homem. Não, Deus me livre, relacionamento é terrível. Casamento é um horror. Eu nunca que vou querer me casar, eu prefiro ficar sozinha. Eu quero ficar sozinha. Por quê? Porque a gente está sendo criado hoje em dia que a mulher ela tem que ser fodona, que ela tem que ser forte, que ela tem que ser poderosa e que se a gente demonstrar algum sentimento, alguma vulnerabilidade, se a gente demonstrar que a gente quer ter um homem ao nosso lado, a gente é fraca. Então está sendo passado para a sociedade agora que a mulher ela tem que se virar sozinha. Mas isso está criando tantas feridas e as mulheres estão cada vez mais feridas pensando que isso é empoderamento, que isso é uma independência, que isso elas estão cada vez mais poderosas. Mas no nosso íntimo, lá no nosso íntimo, no nosso inconsciente, lá no fundo, o que a mulher quer é ser desejada, ser amada, é ter um relacionamento amoroso, próspero, saudável, harmonioso. É isso que a gente quer. Lá no nosso íntimo, é isso que a gente quer. Mas a gente fica aí disfarçando isso com aquele discurso: eu não preciso de homem pra nada. Mas vamos seguir porque esse assunto ainda é um outro assunto, né? Então vamos seguir aqui no nosso processo de hoje. Agora, a gente vai falar sobre como se comunicar, né? Comunicar essa dor sem calar e sem brigar.
Porque ou ele entende ou você entende que não é por aí, né? Então, agora já que a gente já expôs essa ferida, aquela sensação de ser deixada para depois, vamos olhar para uma parte muito importante, né? Como colocar essa insatisfação para fora. Porque aqui tem um padrão, né, que destrói qualquer relação e que muitas mulheres elas repetem sem perceber. Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Que ou as mulheres elas engolem tudo, sufocando essa dor em silêncio, ou elas vão acumulando essa mágoa até explodir. E aí quando elas explodem, né, sai de perto, né? Gritaria, né? E aí quando elas explodem de vez, só que daí essa comunicação ela sai toda atravessada com grito, com cobrança, com ironia, com choro que tá preso na garganta. E o outro ele não escuta o que você sente, ele só reage ao seu tom. E nem uma coisa nem outra resolve, nem você ficar na gritaria ali, explodir, e nem você se calar e não falar nada. Ainda mais porque homem é difícil, né? A gente tem que falar ali certinho pra eles o que a gente quer, porque senão eles pensam diferente da gente, né? Cada um tem o seu, né, sua maneira de pensar aí diferente. Então você precisa aprender a se comunicar a sua dor com verdade, mas sem agressividade. E sabe como que você faz isso? Então, trocando você nunca pelo eu sinto. Então, isso muda tudo a forma como você se comunica com o outro. Por exemplo, ao invés de você falar, você só pensa nos seus amigos, você nunca me escolhe, né? Já tá ali brigando. Você pode tentar. Eu me sinto muito sozinha quando você escolhe sair com eles e não comigo. Parece que eu não sou sua prioridade. Então, né, parece pequeno, mas isso muda tudo a forma como a outra pessoa ela vai entender. Porque quando você tá ali apontando o dedo, tá gritando, tá sendo, né, assim, né, o outro ele vai levantar um escudo, uma barreira. Mas quando você mostra o que você tá sentindo, o outro tem a chance de enxergar, porque muitas vezes a outra pessoa ela nem sabe o que você tá sentindo, ela só pensa, nossa, é uma chata, só reclama, né? E aí quando você fala como você está se sentindo, você já tá dando uma resposta ali pra ele, né? Fala, tá vendo? Eu tô me sentindo assim. Tem alguma coisa que você pode fazer para mudar isso? E outra coisa que é importante, né? Que não espera ele notar. Porque o homem emocionalmente imaturo, muitas vezes ele só vai perceber o que você explicita. Então, ele não, né? Não é porque ele é burro, não é isso. Só que, né, ele foi ensinado a ser alheio às sutilezas. Então, se você não fala o que você quer, ele vai achar que tá tudo bem. Não é? Tava cheio de vários homens aqui na live antes e agora também tem. Não é isso, rapazes, né? O homem, ele precisa escutar, né? A mulher precisa falar, se comunicar o que ela quer, o que ela tá sentindo. Porque o homem, ele pensa diferente. Se ela não reclamar, não fala nada. E não é reclamar, porque eu já falei antes, é falar como se sente. O homem não vai pensar que tá tudo bem. E falar não é brigar. Falar é se colocar, é dizer, isso aqui me machuca, eu preciso que você veja, né? Então, falar como você está se sentindo. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês perceberem como que é essa comunicação mais eficiente, né? Então, eu sinto que eu tô ficando em segundo plano. E isso tá doendo demais em mim. E eu não tô dizendo que você não pode sair, ou que você não ama a sua família. Mas eu preciso sentir que eu também sou escolhida. Que eu também sou parte da sua prioridade. Vocês viram como vocês percebem como isso muda o tom da conversa? Quando, né, a gente fala o que a gente tá sentindo e não ficar gritando, apontando o erro do outro? E aqui vai mais uma verdade difícil. Que tem homem que ele só te escuta, né? Ele só te escuta quando você para de implorar e começa a colocar
limites. E, gente, você não é terapeuta dele. Você não é babá emocional dele. Você não é responsável por fazer ele te valorizar. Isso é dele. Mas é sua responsabilidade mostrar o que te machuca e até onde você vai. E aí, meu amor, se mesmo depois de tudo isso ele continuar a não te ouvindo, não te priorizando, não te escolhendo, aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que você faz quando você percebe que você está num lugar onde o amor ele virou uma zona de conforto emocional. Mas só para ele, né? Só para ele tá essa zona aí de conforto emocional. Agora eu quero que você pare e olhe para esse cenário. Que você tá aí cansada, tá tentando manter um relacionamento que vive escorregando das suas mãos, tentando manter um amor que só funciona quando você força, tentando não explodir para não afastar ele, tentando entender o porquê que ele não te escolhe, porquê que ele não te escuta, porquê que ele não te enxerga. Mas você já parou para se perguntar, e se ele não te valoriza? Porque ele já entendeu que você não vai embora. Ele não te valoriza porque ele já entendeu que você não vai embora. E essa é uma zona de conforto. Tá ali numa zona de conforto emocional. Não para você, que vive em estado de alerta. Tá sempre medindo as palavras, engolindo choro, acumulando decepção, pisando em ovos para falar com ele. Mas para ele, que sabe que você vai perdoar, que vai continuar, que vai se adaptar à ausência dele, ao silêncio, ao depois a gente vê, para ele aquilo ali tá uma zona de conforto enorme. E aí eu te pergunto com todo o amor do mundo, que tipo de amor que você está alimentando? Porque às vezes, meu amor, às vezes, minha querida, o amor ele não acabou. Ele só adoeceu. Adoeceu de desequilíbrio, de carência, de dependência emocional. Ele adoeceu de tanto você tentar compensar o que o outro se recusa a oferecer. Você fica oferecendo mais. Teve uma outra live que eu falei sobre essa questão do equilíbrio, né, entre o dar e o receber nos relacionamentos. E aí você pensa, né, você passa a viver um relacionamento onde amar mais significa se abandonar mais. Quanto mais você ama ele, não recebe nada em troca, ou recebe só uma migalhinha, mais você se abandona. E aquela conta, ela não fecha nunca. Porque você ama e ele se acomoda. Você se entrega e ele se distancia. Você explica e ele te ignora. Você chora, ele diz que você é dramática. Você pede e ele some. E quando você começa a sair, daí ele vem falando, né, prometendo mundos e fundos, né? Ele diz que vai mudar. Só que aí tudo volta pro mesmo lugar, né? Porque ele até pode mudar, muda uns dias, uma semana, um mês, mas depois ele volta para a mesma coisa. Porque ele não tem medo de te perder. Ele tem medo de te ver firme. Porque mulher firme assusta o homem que vive na sombra da própria imaturidade. E aqui vai uma frase que fecha essa live com força, né? A força que ela merece. Que amor verdadeiro não é reforma de caráter, né? Foi assunto da live de ontem. E você não está aqui para reeducar emocionalmente um homem imaturo, né? Um homem adulto já. Você não está aqui para ensinar o básico, que é respeito, reciprocidade e presença. Você está aqui para viver uma história que seja leve, justa, saudável, harmoniosa. E se ele não consegue te acompanhar nisso, se ele não quer te ver crescer, se ele só sabe amar quando você está fraca, então talvez ele nunca quis um relacionamento. Ele quis um lugar
onde ele pudesse ser pequeno e ainda assim se sentir grande. Mas você não cabe mais nesse papel. Você merece um relacionamento harmonioso, saudável, recíproco. Porque você não é muleta emocional de ninguém. Pensa nisso. Você é uma mulher. Você é mulher, você é inteira, você é forte, você é capaz. E a partir de agora, você se escolhe. Você se escolhe em primeiro lugar. E se não for para somar, que não te reste. Se o relacionamento não for para somar, que então não te reste. E se fez sentido para você essa live, escreva reconexão nos comentários e encaminha para aquela amiga que você sabe que vai gostar. Muito obrigada, gente, pela presença na live de hoje e uma ótima terça-feira. Um beijão. Mua!